Para todos, muito boa noite. A convidada hoje da grande entrevista é a antiga provedora da Casa Pia, Catalina Pestana, numa semana que fica marcada pelo início das alegações finais do processo de pedofilia, cuja sentença deverá ser conhecida no princípio do próximo ano. Muito boa noite, doutora Catalina Pestana. Muito boa noite. A senhora, em outubro de 2003, disse numa entrevista que quando este processo acabar, não sabe como é que vai continuar viva. Ora, eu pergunto-lhe, agora que o julgamento se aproxima do fim, como é que a senhora acha que vai continuar? É uma pergunta notável, porque eu própria a ponho a mim muitas vezes. Vou continuar viva, não tenho dúvida nenhuma, e se morrer não é por causa disto, é porque para morrer é só preciso estar vivo. Mas quando eu disse isso, foi porque eu sentia o chão a abrir-se-me debaixo dos pés. Ainda sinto de vez em quando que piso areia. Não sei o que é terreno firme há muito tempo. Todas as gavetas que eu tinha arrumadas, ou pensava que tinha arrumadas, onde eu punha os bons, os assim, os maus, ficaram desarrumadas para toda a vida. E hoje acho que isso é uma mais-valia. Quando eu disse isso, era a minha verdade. Nesse tempo, estava-me a custar muito, a doer muito, pôr em causa... O que é que a senhora pôs em causa em 2003? Tudo, ou quase tudo. Tudo o que tem a ver com as várias dimensões da vida. Da vida. Eu não acreditava que fosse possível que pessoas iguais a nós, que não têm chifres, como diz o professor Furniss, que é um especialista em abusos sexuais e que em todas as formações que faz a técnicos diz sempre: meus amigos, os pedófilos não têm chifres, porque se tivessem era tudo mais fácil. Eu fiquei a saber que se pode ter um discurso completamente adequado, empolgante mesmo, generoso, altruísta, transformador da sociedade, e paralelamente ter uma zona escura, que todos temos, claro, mas tão escura que faz medo, e tão escura que eu não sabia que havia. Eu não sou, nunca fui uma menina de couro. A senhora já disse que não se considera uma santa. Era o que faltava. A senhora ganhou muitas inimizades ao longo destes 4 anos. Quer que eu diga mesmo a verdade? Claro que sim. Eu acho que ganhei mais amizades do que as inimizades que ganhei. Comecemos então pelas amizades. Eu, por exemplo, eu pertenço a uma geração que não gostava de polícias. Eu não me perguntava se aquele polícia era correto ou não. Se pudesse mudar para outro passeio para não ter que fazer 2 minutos de conversa, mudava. Isso tinha a ver com o facto da senhora ter um passado de esquerda? Eu acho que se tivesse um passado de centro era igual. A minha geração universitária viveu a crise de 68, fugiu à frente da polícia, viu bater a mulheres grávidas. Eu não gostava de polícias. Pronto. Este processo mostrou-me a outra face dos polícias. Qual é essa outra face? É a da pessoa que cada polícia é, para além da espingarda, da pistola que traz. Neste caso concreto não tem farda, portanto, que traz à cintura, pode ter um rosto de menina que parece educadora de infância e, entretanto, dizer: não tenho medo, está completamente segura, eu estou aqui, e parece minha filha, entende? E podia fazer outra coisa qualquer no mundo. Eu aprendi
Eu vi polícia chorar, quando eu chorava também. Não era na frente dos miúdos, estavam de ver, mas às vezes era tão brutal, era tão fora daquilo que antes deste processo nós pensávamos que eram os brandos costumes, as coisas meio contidas que aconteciam neste país. Já alguém chamou este processo o ballet rose da democracia. A senhora concorda com esta afirmação? Absolutamente. Absolutamente. A senhora disse-me que na frente das vítimas nunca chorou. É verdade. Como é que têm sido esses seus encontros ao longo destes 4 anos que dura o julgamento? A senhora assume-se como o rosto de defesa das vítimas, é essa a sua imagem pública e é também nessa condição que está aqui. Como é que são esses encontros? Muito diferentes ao longo do tempo. Quando o julgamento teve início e quando as vítimas começaram a ser ouvidas, eu almocei com todos os dias em que foram a tribunal. Num dos colégios da Casa Pia, umas vezes em Maria Pia, quando o julgamento era em Santa Clara, outras vezes no Jacó Rodrigues Pereira, quando o julgamento era em Monsanto. Vinham o miúdo que estava a ser ouvido, os advogados, o psiquiatra ou o psicólogo que o acompanhava, e era eu e a doutora Olga, que foi para eles, mais do que eu, a mãe próxima, aquela que resolvia as coisas mais... Quem era a doutora Olga? A doutora Olga era e é. Era uma técnica que trabalhava na Casa Pia de Lisboa e que trabalhava diretamente comigo. Era a minha assessora, O seu braço direito? O meu braço direito, esquerdo, tudo. E adotou, e continua a adotar, porque continua a trabalhar na Casa Pia e com outros meninos, com outros problemas, adotou definitivamente aqueles miúdos. E então como é que foi essa evolução ao longo dos anos na sua relação com estes jovens? Nesses almoços, e alguns desses miúdos foram ouvidos durante 3 semanas, ou 4, cria-se um tipo de relação completamente diferente. Quando eles iam ao meu gabinete e contavam coisas, eu ficava aparentemente serena, porque para isso é que somos adultos, mas no princípio muito perturbada por dentro. Tentava fazer de advogado do diabo, tentava passar-lhes rasteiras. Exercer o contraditório? Exercer o contraditório. Como numa situação da entrevista? Pois, exercer o contraditório, porque algumas coisas pareciam de tal maneira absurdas que eu dizia, mas quem sou eu que me deixo enganar por um adolescente de 14 ou de 15 anos? Eu sou professora há 35, sou velha, assumida, não. Isso era muito tenso. Depois foi melhorando, porque eles, como o julgamento demorava muito tempo, eles de vez em quando iam lá. Iam lá só para terem direito a tomar chá e comer biscoitinhos. E dessas vezes que iam lá, iam revelando